Você sabia que fevereiro é conhecido como o mês de conscientização sobre o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia? E essas 3 doenças têm uma coisa em comum: a medicina ainda não conhece uma cura para nenhuma delas. Por isso, acaba se tornando ainda mais importante o diagnóstico precoce, que é um dos objetivos da campanha Fevereiro Roxo. Então hoje o Conexão UFPE, pegando carona nessa campanha, quer conhecer um pouco mais sobre essas doenças e descobrir onde é possível encontrar ajuda no Sistema Único de Saúde para quem suspeita ou é diagnosticado com alguma delas. Eu sou Ariana Pacheco e quem conversa comigo sobre esse assunto é Breno Barbosa e Rafaela Gonçalves. Com Rafaela, que é reumatologista do Hospital das Clínicas da UFPE e professora do curso de Medicina da Universidade, eu vou falar sobre lúpus e fibromialgia. Mas antes, eu converso com Breno, que é neurologista do HC da UFPE, sobre Alzheimer. Breno, para a gente começar falando sobre Alzheimer, eu quero começar te perguntando: o que é essa doença? O que é o Alzheimer? É uma condição, tá, de natureza neurodegenerativa em que ocorrem perdas cognitivas progressivas. Tentar traduzir isso aí para termos mais acessíveis. Geralmente, é uma situação onde o paciente, idoso, na maioria das vezes, ele começa a ter perdas cognitivas, sobretudo de memória para os fatos recentes. Isso costuma ser muito leve no início e vai tendo um curso lento e progressivo. Essa é a cara aí das doenças neurodegenerativas, né? E o Alzheimer acontece pelo depósito de proteínas anormais no cérebro dos indivíduos. E ela ganhou esse nome pelo psiquiatra alemão, que no final do século XIX estudou, então, o cérebro de pacientes que sofriam dessa condição, né? E ele descreveu isso muito bem, do ponto de vista científico e médico, e a doença ganha, então, o nome do Alzheimer, que é isso. Ele costuma ter essa apresentação, que eu tentei resumir agora. Você falou agora, Breno, que o Alzheimer é causado pelo acúmulo de proteínas no cérebro. Mas que proteínas são essas? São proteínas que muitas vezes, que na verdade existem no cérebro de todos nós em condições habituais. O que vai acontecer no Alzheimer é um processamento anormal de uma proteína chamada beta-amiloide. Para você ter ideia, ela existe no corpo humano e na sua forma habitual ela não causa qualquer problema. Mas no Alzheimer, por dificuldades ou de excesso de produção ou de prejuízo de limpeza do beta-amiloide, ele vai se acumulando. Ele vai se acumulando de uma forma anormal, né, de uma forma com mais aminoácidos do que deveria ter, e aí, se o cérebro perde a capacidade de remover esse excesso de beta-amiloide, ele vai se depositando no espaço entre os neurônios, ele forma o que o Alzheimer originalmente chamou de placas senis, e isso vai descascar, vai deflagrar uma cascata de eventos, do ponto de vista de moléculas, né? Vai gerar acúmulo de outras proteínas. Então, tudo começa com beta-amiloide, e depois uma segunda proteína que é bem conhecida nossa, a proteína tau, né? TAU. A proteína tau também existe no neurônio, mas se houver esse insulto inicial pelo beta-amiloide anormal, a proteína tau também vai ficar anormal, ela fica hiperfosforilada, e dentro do neurônio isso é péssimo para a arquitetura do neurônio. Então, agora sim, isso vai levar a uma morte neuronal. E quando ocorre morte neuronal, vai havendo a atrofia do cérebro naquelas áreas onde estão morrendo os neurônios. Isso costuma acontecer em áreas conhecidas, para nós neurologistas. A mais famosa é a área do hipocampo, a área da memória. Então, com a atrofia do hipocampo, começa a aparecer, então, os primeiros sintomas da doença. Breno, demência é a mesma coisa que Alzheimer? São sinônimos?
Se não, qual é a diferença? Demência é um nome genérico, tá? Então, demência é uma situação onde o indivíduo tem perdas cognitivas e essas perdas são suficientes para causar prejuízos da sua funcionalidade. Como assim? Essas perdas vão levar a um prejuízo de independência e de autonomia. Vou te dar um exemplo. Então, imagina que o paciente idoso está tendo perdas de memória, no início muito leves, ele consegue contorná-las, mas aí, em algum momento, começa a surgir dificuldades com pagamentos, dificuldades com a locomoção, né? Dificuldade em realizar tarefas que antes esse idoso fazia sem maiores dificuldades. Ele começa a tomar os remédios de forma errada, começa a confundir as receitas, né? Então, começou a bagunçar a vida desse indivíduo. Isso é uma situação de demência, tá? Geralmente acontece no paciente idoso. O Alzheimer é uma das demências, é a mais comum, inclusive, é a mais prevalente no mundo inteiro, tá? Tanto nos países de baixa renda quanto nos países mais desenvolvidos. Então, o Alzheimer é uma forma de demência. E em uma observação clínica, o que é que diferencia o Alzheimer de outros tipos de demência? Do ponto de vista de clínica, de apresentação, o Alzheimer é a demência que pega muito a memória, tá? Então, a memória é uma das nossas funções cognitivas, né? O cérebro tem várias habilidades aí que nos permitem o aprendizado, o desempenho de tarefas de forma adequada, convívio em sociedade, tudo isso é cognição. A memória é uma dessas funções cognitivas. E o Alzheimer, principalmente na sua forma típica, né, essa forma de início no paciente idoso, ela costuma pegar mais a memória. Então, nós não entendemos exatamente o porquê, mas é como se a rede de memória no cérebro fosse muito vulnerável a essa proteína normal, que eu chamei de beta-amiloide, e também da proteína tau. A apresentação, então, do Alzheimer é perda de memória. Outras demências, que não precisamos entrar em detalhes, mas outras demências podem acometer outras funções cognitivas. Então, imagina que uma certa demência prejudica muito o comportamento, uma outra demência prejudica muito as funções visoespaciais do cérebro. O Alzheimer a gente conhece, então, geralmente, essa perda aí de memória mesmo. Breno, quais os primeiros sinais do Alzheimer? Em que situações a gente precisa ligar o sinal de alerta? Então, os primeiros sinais, que eu falei, no início costuma ser uma situação muito leve, né? Então, são aqueles esquecimentos corriqueiros, geralmente para fatos recentes. Então, costuma preservar o fato antigo, tá? Inclusive, as pessoas falam, as pessoas estranham, né? Como assim meu pai está perdendo memória se ele consegue lembrar das coisas muito antigas, né? Ele fala da primeira professora, ele fala do primeiro emprego, ele fala por parentes que já não vivem mais. Então, é como se fosse uma casca de cebola. As doenças da memória, o Alzheimer é uma delas, ele vai perdendo primeiro as camadas mais recentes. Então, estou falando do jantar que teve no fim de semana, de um evento importante que teve na semana anterior, como uma consulta médica, ou de uma pessoa que esse indivíduo conheceu e encontra dias ou semanas depois, e mal se lembra que houve esse evento, esse encontro. Então, no início, esses esquecimentos podem passar despercebidos, mas em algum momento eles começam a desorganizar a rotina e as tarefas do sujeito, né? Então, são aquelas situações que eu falei de dificuldades com pagamento, dificuldades com compromissos, dificuldades com medicações, né? Então, aí esse é o momento que geralmente quem mora junto, né, quem convive, percebe e, idealmente, esse deveria ser o momento de buscar ajuda, né? Se possível, até um pouquinho antes disso. E pensando nessa metáfora da cebola que você acabou de usar, como é que acontece a progressão da doença? A progressão acontece justamente à medida em que ocorre maior depósito daquelas proteínas anormais. Então, no início, essas proteínas estão se depositando em algumas áreas do cérebro, sobretudo aquelas mais ligadas às redes de memória, e, num certo momento, o cérebro já não tem reserva, né? Reserva cognitiva, esse é o termo, é como se fosse poupança para combater esse depósito. E aí começa a atrofia. Primeiro ela se dá nas áreas do hipocampo, né, que é uma área muito
rica para a rede de memória, e essa atrofia depois vai avançando para outras áreas do cérebro. E essas outras áreas que vão atrofiando vão causando novos sintomas. Então, vamos botar assim, com 4, 5 anos de demência, outras tarefas começam a se prejudicar. Por exemplo, a comunicação, né? Então, o Alzheimer pode prejudicar a linguagem, o idoso vai ter dificuldades de se comunicar ou de entender frases longas, de entender um programa de TV. A rede de atenção é muito vulnerável também, então esse paciente fica desatento, não consegue se concentrar, não consegue finalizar uma tarefa. Outra que é bem famosa é a rede visoespacial, então quando a doença avança até as áreas posteriores do cérebro, esse paciente pode se perder com facilidade, né? Esse é outro sintoma que é bem típico da doença. Então, o idoso se perde, a família às vezes tem que buscar ele num lugar onde alguém viu que tinha um idoso perdido e chamou por ajuda. Então, a progressão da doença é esse prejuízo de outras funções cognitivas. Uma última que eu colocaria aí nessa progressão da doença, pode vir em fases precoces, inclusive, são as mudanças no comportamento, né? Então, imagina que a pessoa tem uma certa personalidade, tem um traço, tem um jeito de ser dela, e ao longo desses meses e anos começa a mudar a sua personalidade, começa a ficar irritado, agressivo, pavio curto, algum dia toma um comportamento inapropriado, né, como xingar uma visita, ou mexer com pessoas desconhecidas na rua. Então, tudo isso aí são sinais de progressão da doença que, em última instância, vão levar esse paciente a uma perda total de independência, né, e nas fases avançadas, ele vai desaprender, inclusive, tarefas básicas como controle da urina, controle das fezes, deglutição, né? Então, nas fases já avançadas da doença, começam a perder funções mais básicas mesmo, as funções dentro de casa. Breno, no início da nossa conversa, você falou que o Alzheimer é muito associado à questão da idade, né? Essa é uma doença que é mais comum em idosos. Mas uma pessoa jovem também pode ser diagnosticada com Alzheimer? Pode acontecer, que nem você colocou muito bem aí, é uma doença relacionada ao envelhecimento cerebral, portanto, o maior fator de risco hoje no mundo para um indivíduo desenvolver a demência de Alzheimer é o envelhecimento. Então, quanto mais velha a nossa população, né, isso tem acontecido, a transição demográfica, mais casos de demência por Alzheimer vão acontecer. Agora, existem as formas atípicas da doença, e uma delas é a forma de início precoce, também chamada pré-senil. É quando o Alzheimer se instala antes dos 65 anos de idade, tá? Isso por definição de literatura médica. Então, pode acontecer, nesse grupo de indivíduos, é mais forte o fator genético, tá? Então, são famílias que têm uma maior predisposição, aquela família onde muitas vezes tem uma história forte, né, onde o avô teve, o pai teve, e esse indivíduo agora, aos 58, 59, começa uma perda de memória desproporcional, né? Então, no grupo etário antes dos 65, a doença ocorre. Felizmente, isso é muito raro, é bem menos comum do que a forma senil da doença. E nesse grupo, lembrar aí que pode ter, então, uma história familiar mais forte, tá? Mas não é mandatório. Pode acontecer no indivíduo que não tem qualquer história familiar. E, Breno, é possível a gente pensar em formas de prevenir o Alzheimer? É possível pensar na prevenção. Na verdade, é importante, né? E sobretudo pelo tamanho do impacto, né? Os números da demência, e o Alzheimer é a demência mais comum, são números assustadores, né? A gente tem hoje milhões de indivíduos convivendo com a demência no mundo, e a expectativa é de triplicar esses números até 2050, conforme o ritmo de envelhecimento da população. Então, por que falar de prevenção? Porque 40% dos casos de demência, eles acontecem por situações que seriam preveníveis, né? E 40% de uma doença muito comum é muita gente. Então, quais são os principais fatores de risco preveníveis? Sabendo eles, a gente pode se cuidar do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Então, o principal disparado é o fator de risco cardiovascular. Eu estou falando das doenças do sistema cardiovascular, como a hipertensão arterial,
o diabetes, a dislipidemia, né, que é a alteração de colesterol. A gente sabe que o sedentarismo e a obesidade, que caminham lado a lado, são um fator de risco importante. A gente sabe também que o consumo de bebida alcoólica em excesso ou o tabagismo também aceleram esse envelhecimento cerebral. Outro fator de risco que eu acho bem interessante é a baixa escolaridade. Então, se a gente está falando de uma população com baixos níveis de educação, a gente tende a ter mais demências nessa população, como se a educação, né, o acesso a uma educação de qualidade, fosse protetor do ponto de vista populacional. E as novidades que a gente sabe, alguns fatores mais novos, são a poluição urbana. Então, cidades e países onde tem maiores níveis de poluição urbana tiveram maiores níveis de demência, né? As pancadas na cabeça, sobretudo se forem pancadas de repetição, por exemplo, a prática de esportes de alto impacto, né? Como o rugby, como o próprio futebol nosso, né? Tem uma discussão bem legal sobre a prática do futebol e as pancadas repetitivas na cabeça, se isso pode levar, e aparentemente sim, pode levar a maiores taxas de demência. E a outra que eu destacaria são as perdas auditivas. Então, é importante no indivíduo adulto, e quando ele vai envelhecendo, identificar se houver perda auditiva, né? E tratar a perda auditiva, ter uma avaliação do otorrino, indicar os aparelhos, porque a perda auditiva leva a maior isolamento, e maior isolamento promove, então, a demência, né? Então, eu listei alguns aqui, alguns deles a gente consegue cuidar no nível individual, então você consegue se proteger disso, mas vários deles são de cuidados coletivos, inclusive cuidados de poder público, né? Então, educação de qualidade, acesso a uma educação de qualidade, tudo isso aí é de interesse coletivo e a gente tem que cuidar também para ter menos demência da população no futuro. Breno, falando agora sobre o diagnóstico do Alzheimer, como é que ele é feito? O diagnóstico é feito a partir de uma avaliação por um profissional de saúde, tá? Mais especificamente por uma avaliação médica. Então, existe o quadro clínico, existe uma suspeita, e aí esse indivíduo ele vai ser levado para uma avaliação onde precisam ser feitos alguns testes cognitivos. Esses testes cognitivos podem ser aplicados por outros profissionais, como o psicólogo, o neuropsicólogo, os terapeutas ocupacionais, os enfermeiros. Nesses testes, a gente vai atestar as perdas. A gente vai ver que o indivíduo tirou uma nota baixa lá no teste de memória, ou tirou uma nota baixa lá no teste de linguagem, de atenção, enfim. Esses testes, agora sim, vão ser interpretados pelo profissional médico, e o médico precisa fazer alguns exames antes de cravar um diagnóstico de Alzheimer. Esses exames são exames de sangue completos, uma bateria ampla, onde a gente vai basicamente ver outras situações que poderiam mimetizar o Alzheimer. Estou falando de uma vitamina B12 baixa, estou falando de distúrbios da tireoide, estou falando de testes alterados para sífilis, né? Então, a neurosífilis pode dar perda de memória. E essas três que eu falei, por exemplo, elas seriam condições tratáveis. Então, se esse exame de sangue vem alterado para isso, aumenta muito a responsabilidade do profissional médico de tratar adequadamente uma condição dessas para reverter ou estabilizar aquelas dificuldades. O outro tipo de teste que a gente quer sempre é algum tipo de exame de neuroimagem. Então, a gente precisa ver a imagem do cérebro, fazemos isso por meio de tomografia ou de ressonância, e nessa imagem também nos interessa muito ver ali dentro alguma situação que pudesse justificar essa perda e que fosse reversível ou tratável. Por exemplo, um tumor. Esse tumor poderia ser candidato a uma cirurgia, por exemplo. Outro exemplo, um coágulo. Imagina que esse idoso caiu há 4 semanas, bateu a cabeça e formou um coágulozinho ali, pequeno, mas que está causando esse tipo de sintoma. Então, ele seria candidato também a um tratamento. Outra situação que às vezes a gente vê na imagem seria um AVC. Imagina que esse idoso teve um derrame, né, uma isquemia, numa área que poupou os movimentos, mas prejudicou só a cognição. Então, às vezes, a gente chama isso de uma demência vascular. Feitos essa avaliação multiprofissional, esses exames médicos, a gente agora vai nos respaldar por critérios, né? Então, hoje nós temos critérios diagnósticos para o Alzheimer. Esses critérios no Brasil, eles são redigidos pela ABN, que é a Academia Brasileira de Neurologia, e, através dos critérios, a gente vai definir se é o Alzheimer
E em sendo, a gente vai classificar ele como possível ou como provável. Hoje, a medicina ainda não nos permite dar o diagnóstico definitivo do Alzheimer. Por que não? Porque esse diagnóstico definitivo, ele se basearia em atestar aquelas proteínas anormais que eu mencionei. Isso só pode ser feito atualmente nos exames de autópsia, né? Então, depois que o indivíduo falece, esse cérebro vai para uma autópsia e lá o patologista, então, vai atestar a presença dessas proteínas. Aí sim seria um Alzheimer definitivo. Então, hoje, o médico fica com os níveis possível ou provável para cuidar dos pacientes. E dado esse diagnóstico de Alzheimer, a gente sabe que essa é uma doença que não tem cura, né? Então, como é que a medicina lida com isso? Existe algum tipo de tratamento, um tratamento auxiliar? Isso, então, hoje, né, estamos em 2021, ainda não existe um tratamento curativo, né? Então, existe um grande esforço, é importante que isso seja dito, pesquisa, né? Temos muitos pesquisadores sérios que dedicam a sua vida e carreiras inteiras a encontrar a cura do Alzheimer. A cada ano nós vemos mais e mais ensaios clínicos testando novos fármacos e, infelizmente, até o momento, nenhum deles teve o efeito desejado, que seria a limpeza aí dessas proteínas anormais do cérebro dos pacientes. Então, na ausência de um tratamento curativo, nós vamos oferecer os tratamentos sintomáticos, ou seja, medicações e intervenções não farmacológicas voltadas, então, a minimizar, né, a reverter e a dar uma qualidade de vida para esse indivíduo. Então, a gente usa algumas medicações, algumas são voltadas para a queixa de memória, outras são voltadas para o sono de qualidade, outras são voltadas para o distúrbio de humor, que pode vir junto ali uma depressão, que a gente precisa ajudar essa parte também. E outra parte importante desse tratamento, desse cuidado, ele envolve uma equipe multiprofissional, né, com todos os profissionais que atendem o idoso, além do médico, terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o assistente social, o psicólogo, todos têm um papel nessa equipe. E no mundo ideal, o paciente vai ter acesso, em fases diferentes da doença, a esses cuidados, né? E aí vamos cuidar, então, da parte não medicamentosa, né? Que envolve orientações do dia a dia, reabilitação dessas funções que estão sendo perdidas, adaptações às novas limitações, cuidados em casa, cuidados de rotina, atividade física. Então, é um mundo bem interessante aí. Eu trago esses dados para dizer o seguinte, que existe um certo estigma de que, porque é uma doença sem cura, não temos o que fazer. E isso está errado, né? Isso é equivocado. Pelo contrário, justamente por ser uma doença sem cura, temos muito o que fazer e a equipe tem que vestir essa camisa e coordenar, então, os cuidados dessa pessoa que vai precisar de tanta ajuda de agora em diante, né? É uma caminhada muito longa. No caso, é a busca por uma qualidade de vida, né? Sem dúvida, em todas as etapas, né? Então, como é uma situação que pode levar aí 8 anos, 9 anos, até 10 anos, até essa doença avançar no estágio terminal, você imagina que nessa caminhada várias dificuldades vão surgindo, né? E temos proposta para várias delas, temos como acolher, como cuidar, como orientar. Isso vai oferecer uma qualidade de vida para esse paciente e para a família, né, que sofre junto ali, que tem que se doar também. Então, tem sim muito o que ser feito. E nesse sentido, Breno, qual é a importância do diagnóstico precoce do Alzheimer? A importância é, primeiramente, esse indivíduo e essa família vão entender que existe uma natureza para aquelas dificuldades. Porque a gente vê na prática que um motivo de sofrimento, né, e de angústia é quando essa pessoa está passando por dificuldades, está com perdas de memória, né, está ansioso, está preocupado, e você fica com a incerteza de saber por que isso está acontecendo, né? Por que comigo? Por que com meu pai? Por que com minha mãe? Então, quando se faz um diagnóstico, agora a gente tem um nome e um sobrenome para essa dificuldade. Isso, no primeiro momento, pode ser uma notícia difícil, pode ser uma notícia ruim, mas a gente se surpreende de ver que muitas pessoas, muitas famílias já recebem essa notícia, esse diagnóstico, com tranquilidade, né? Com uma certa
poxa, então realmente existe um motivo para minhas dificuldades. O outro motivo importante para a gente fazer esse diagnóstico, de preferência o quanto antes, é para que a gente ofereça os cuidados, né? Então, várias dessas intervenções que eu mencionei, elas têm muito papel de transformar, quanto mais cedo, né, a gente começar mais qualidade de vida. Alguns desses remédios podem, inclusive, oferecer mais qualidade por mais tempo, né? Eu não gosto de falar a palavra retardar a doença, mas ele retarda algumas dificuldades, elas vão surgir mais tardiamente. E o terceiro motivo para fazer esse diagnóstico precoce, e isso é uma coisa que precisa ser debatida, precisa ser amadurecida enquanto sociedade, é que se você recebe um diagnóstico de uma condição que vai piorar nos próximos anos, você tem a possibilidade, enquanto você tem uma certa autonomia, de tomar decisões relevantes, né? Eu estou falando de organizar a vida, de fazer planos, de estruturar a tua família, estruturar finanças, né? Realizar sonhos, por que não? Então, se você tem um diagnóstico, você tem a chance de se planejar melhor para os próximos capítulos aí, né, do avançar da doença. Breno, e antes de encerrar a nossa conversa, onde é possível buscar ajuda e tratamento no Sistema Único de Saúde para o Alzheimer? No sistema público, a gente tem uma hierarquia, né? Então, esse indivíduo, a porta de entrada mais acessível deve ser o posto de saúde. No posto de saúde, a gente tem uma equipe multiprofissional que deve estar preparada para identificar e para triar esse caso. Então, se essa equipe no posto de saúde identificou algo reversível, isso pode ser resolvido na atenção básica. Agora, se realmente foi feito um rastreio e existe uma forte suspeita do Alzheimer ou de outra demência, esse indivíduo vai precisar, muito provavelmente, de uma avaliação com um especialista, tá? E esse especialista ele já está nos níveis secundários e terciários do sistema. Então, eu vou te dar um exemplo. Na universidade, nós temos o Hospital das Clínicas e nos setores de geriatria, de psiquiatria e de neuro, a gente tem atendimento especializado, né? Eu estou envolvido no ambulatório de neurologia cognitiva e nesse ambulatório especializado, então, o profissional recebe esse paciente, recebe essa família, faz essa sequência aí que eu te contei, né, dos testes cognitivos, dos exames de sangue, dos exames de imagem, para definir o diagnóstico e definir cuidados, né? Então, esse indivíduo, dependendo do tipo de dificuldade que ele tem, ele vai ter acesso aos profissionais de reabilitação e, muitas vezes, ele pode sim ser acompanhado nos níveis mais básicos, né, pela equipe do posto de saúde também. Além do Alzheimer, fevereiro também é o mês de conscientização sobre o lúpus e a fibromialgia. Essas são duas doenças que ainda são pouco conhecidas por grande parte da população. E para falar sobre elas, eu converso com Rafaela Gonçalves, reumatologista do Hospital das Clínicas da UFPE e professora do curso de Medicina da universidade. Rafaela, lúpus e fibromialgia são duas doenças que a gente não ouve falar tanto. Pelo menos não tanto quanto a gente ouve falar sobre Alzheimer. Então, por isso, antes de mais nada, eu quero que você comece falando sobre o que são essas duas doenças, a fibromialgia e o lúpus. Na verdade, elas não são tão comentadas porque a reumatologia, de uma forma geral, é uma especialidade pouco conhecida ainda, pouco divulgada, né? Muitas vezes, quando perguntam assim, você é especialista em quê? Eu faço reumatologia. Aí pergunta, dá aquela pensadinha assim rápida, dermato? Não, reumato. E não é uma especialidade tão conhecida. Só daí a gente já sabe que as doenças, elas tendem também a não ser tão conhecidas. Então, quando a gente fala em reumatologia, a gente fala muito em reumatismo e fica uma coisa muito generalizada. E a gente tem diversas formas de reumatismo. Entre elas, né, a gente tem a fibromialgia e o lúpus. A fibromialgia, junto com a osteoartrite, a famosa artrose, né, são as mais comuns, vamos dizer assim, né? São as que a gente tem em maior número, né? Diferente do lúpus, a gente tem uma quantidade também
interessante, vamos dizer, tem bastante paciente, mas não chega aos pés da quantidade de uma fibromialgia. Fibromialgia a gente tem muito mais. São doenças totalmente diferentes entre as duas, fibromialgia e lúpus, são doenças bem diferentes uma da outra, né? Mas, de uma forma geral, o que é que elas têm em comum é que geralmente elas acometem mais mulheres do que homens, né? E geralmente acometem mais a mulher jovem. É mais difícil da gente encontrar um lúpus no idoso, apesar de existir. É mais difícil da gente encontrar a fibromialgia no idoso, apesar de também existir. Mas são duas doenças bem diferentes uma da outra, né? Em termos de fisiopatogênese, em termos de causas e etc. Mas o que elas têm em comum talvez seja isso. E a fibromialgia realmente ela é muito mais comum do que o lúpus. Então vamos começar, Rafaela, agora falando sobre o lúpus, que é uma doença autoimune, né? O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer doença autoimune? Uma doença autoimune é uma doença que ela é desenvolvida em virtude da quebra da nossa imunidade. De uma hora para outra, o organismo passa a não reconhecer determinadas partes do corpo e passa a combater. Acha que é tipo uma bactéria, um vírus, ele acha que é uma coisa externa que precisa ser combatido. Então, a doença autoimune nada mais é do que essa imunidade exacerbada do organismo que está tentando destruir uma parte do próprio organismo. E aí ela não consegue parar, porque aquela parte do organismo não vai sair dali, ela não vai conseguir destruir aquilo dali. Então, ela fica fazendo uma bola de neve. E a gente precisa frear essa imunidade. A gente precisa dar um basta, uma reduzida. Tanto é que o tratamento da doença autoimune, ela diminui a imunidade, né? Porque é isso que a gente quer mesmo. A gente quer dar uma freada na imunidade do organismo que está muito exacerbada. Então, a doença autoimune, em última análise, é isso. É um distúrbio dentro do organismo onde ele não reconhece mais determinadas partes do corpo como próprias. Ele acha que é algo ruim. Rafaela, e quais são os sintomas do lúpus? Como é que se identifica a doença? O lúpus é uma doença bem florida, né? É uma doença que não é de um sintoma só. Tanto que o diagnóstico dele é um trabalhinho de formiguinha. A gente tem que ir juntando vários critérios para poder fechar o diagnóstico. Não é fácil, né? Então, do momento que a gente pensa que o lúpus ele é uma doença que acontece porque, de repente, não reconhece o próprio organismo, a gente entende que ela pode acometer qualquer parte do organismo. Então, ele pode vir desde sintomas, assim, inespecíficos, como febre, aumento de linfonodos, manchinhas na pele, que às vezes a gente não consegue entender direito. Pode aparecer coisas mais comuns do lúpus, que é a fotossensibilidade. Então, é aquele paciente que vai para o sol, mas a pele arde, queima quando está no sol, uma coisa diferente do normal. Podem aparecer úlceras na boca, feito aftas, mas muito recorrentes, dolorosas, né? Perda de cabelo mais do que o normal. Então, é aquela perda de cabelo quando você vai deitar na cama que sai, tá com tufos de cabelo. Não é quando a gente vai pentear, porque pentear é normal, cai um pouco de cabelo. Mas tem essa perda de cabelo, pode ter essa perda de cabelo também. Pode dar artrite, mas também pode vir só com dor na articulação. Uma dor que a gente chama de inflamatória, que é uma dor que dá rigidez de manhã, uma rigidez que é maior do que uma hora, uma rigidez diferente, que só melhora quando você faz algum esforço, quando você está com o corpo quente, e que piora quando você está no repouso. Esse tipo de artralgia, esse tipo de dor articular é uma dor mais inflamatória. Pode acometer o sistema nervoso, então pode dar convulsão, pode dar psicose, também existe a psicose lúpica, pode acometer também o rim, pode acometer o pulmão, né? Tanto dando inflamação como dando água dentro do pulmão. Pode acometer o coração, também tanto dando inflamação como também dando água na parte de fora do coração, que a gente chama de derrame pericárdico, né? Pode acometer os nervos das pernas, dos braços. Então ele pode acometer, virtualmente, ele pode acometer qualquer lugar do organismo. Então, e um paciente não quer dizer que vai ter tudo isso que a gente conversou. Às vezes pode ter só a queda do cabelo, manchinhas no corpo, úlceras na boca e dor na articulação. E aí, a gente, dentro de um contexto de ser um paciente jovem, de acordo com alguns exames de sangue que a gente vai pedir, juntando o contexto todo, a gente consegue chegar no diagnóstico do lúpus. E o lúpus é uma doença progressiva? Por exemplo,
começa com uma queda de cabelo e termina com complicações cardíacas? Existe uma progressão de um estágio mais leve para um estágio mais grave? A gente não tem dentro do lúpus uma classificação assim, de lúpus leve nunca vai ser um lúpus grave, ou lúpus grave nunca pode voltar a ser um lúpus leve. Não existe bem isso, né? Um lúpus leve, ele pode ser leve para sempre e nunca abrir um grave, mas ele pode abrir também. Por isso a importância de, quando diagnosticado, esse paciente ele precisa ficar em acompanhamento para sempre, mesmo que ele entre em remissão, porque pode eventualmente voltar a fazer uma atividade de doença, né? E pode voltar de uma forma que não era leve, pode ser de uma forma grave e assim por diante. O importante é fazer o tratamento de forma contínua, né? Porque ele é uma doença que não, teoricamente, ele não tem cura, né? A gente não faz um remédio e de repente deixa a cura. A gente diz que às vezes o paciente pode entrar em remissão, mas remissão não necessariamente é cura, né? E aí, como ele não tem cura, a gente tem que fazer o acompanhamento. Mas, evidentemente, a gente consegue deixar o paciente, que às vezes até ele nem lembra que tem a doença, né? Então, assim, a gente vai tentar realmente deixar o paciente em remissão, quiçá remissão sem remédio. É mais difícil. Mas a gente deixar em remissão tomando remédio, a gente consegue, né? Tipo, quem tem pressão alta, não precisa ficar tomando remédio sempre. Se parar, a pressão aumenta. Da mesma maneira, é o racional para a doença autoimune. A gente precisa, na grande maioria das vezes, manter o tratamento para que ele consiga se manter em remissão. Rafaela, você falou no início da nossa conversa que o controle de doenças autoimunes, como o lúpus, se faz através de medicações que dão um freio na imunidade, né, que diminuem. Essa diminuição da imunidade tem consequências com relação a outras doenças? A medicação acaba deixando o paciente mais suscetível a outras doenças ou não? Então, na verdade, não. O que acontece com o paciente que toma um remédio que diminui um pouco a imunidade é que ele está mais susceptível a gripar, ele está mais susceptível a pegar essas viroses, né? Isso quer dizer que ele não pode ir, por exemplo, agora não, pensando pré-pandemia, né? Na época que a gente podia ir para qualquer lugar. Isso quer dizer que ele não podia ir para um shopping, que ele não podia ir para uma festa? Não, pode, normal. Só ter o cuidado, a higiene. Hoje a gente está tendo uma higiene muito maior por conta da pandemia, né? A gente está usando máscara, todo mundo, né? A gente está o tempo todo lavando as mãos, passando álcool, né? Eu acho que isso até foi uma coisa muito interessante que a pandemia trouxe para a gente, que eu acho que a gente vai levar isso para sempre, né? A gente está tendo um cuidado maior, né? Que antigamente às vezes a gente não tinha. Mas não suscetibiliza a outros tipos de doenças por conta disso. E nem impede o paciente de engravidar, de ter filho, nada disso. É uma vida normal, mas é uma vida normal que precisa de alguns cuidados. Rafaela, existem causas conhecidas para o lúpus? Existem vários estudos tentando definir qual é essa causa específica. A gente não tem nenhuma causa específica. Existem elucubrações de que pode ser um gatilho viral, né? Exemplo, um vírus X, um Epstein-Barr, por exemplo. Você fez uma infecção e esse vírus, ele pode ter sido gatilho para que você desenvolva o lúpus. Existem estudos que mostram que existe uma suscetibilidade genética. Isso não quer dizer que é hereditário, mas a gente vê que naquela família, a gente já pergunta, tem alguém na família que tem uma doença reumatológica? Às vezes faz, tem uma tia do meu pai que tinha uma artrite reumatoide, não necessariamente um lúpus, entendeu? Mas uma suscetibilidade para doenças reumatológicas autoimunes. Então, existem vários estudos tentando mostrar alguma coisa palpável de causa, mas ainda, se você for procurar de fato e de direito, a etiologia, ou seja, a causa é desconhecida, a gente não sabe. Então, quando a gente dá um diagnóstico, a gente está dando um diagnóstico de uma doença autoimune, mas muitas vezes a gente não vai conseguir dizer o que foi que realmente fez você desenvolver aquela doença, entende? Falando agora sobre fibromialgia, Rafaela, o principal sintoma, né, é a dor crônica. E se diz que essa é uma doença que é muito difícil de dar um diagnóstico. Por quê? Aí a gente entra agora nessa outra seara da fibromialgia, que diferente do lúpus não é uma doença autoimune, a gente não tem produção de anticorpo nem nada. Tudo que a gente tem, né, de doença, que a gente não consegue fazer um exame que mostre um resultado, fica muito mais difícil da gente conseguir diagnosticar, né?
a fibromialgia é como você está dizendo, está muito relacionada com uma sensibilidade a nível do sistema nervoso central, em que aquela pessoa, ela tem o tipo de dor que a gente chama de nociplástica. É uma dor que ela sente mesmo que não tenha mais o estímulo daquela dor. Isso é muito novo, essa definição de dor nociplástica foi agora de 2018, para você ver. Antes de 2018 sempre existiu fibromialgia, sempre teve diagnóstico, mas a gente não tinha uma definição de que tipo de dor era essa que a fibromialgia tinha, né? A gente sabia que eles tinham dores, é uma dor que é real, mas a gente não consegue entender o porquê que ele está sentindo aquela dor. Então, nessa dor nociplástica, existem dificuldades a nível de substâncias do sistema nervoso central, de recaptação dessa substância. Então, a gente acaba que tem algumas dessas substâncias que estão alteradas e a gente tem que mexer com remédio controlado para que essa pessoa ela consiga sentir menos dor. É bem mais complicado, né, de a gente conseguir diagnosticar isso. Então, Rafaela, quando a gente sente alguma dor, isso é o nosso corpo liberando substâncias específicas. E no caso da fibromialgia, é como se essas substâncias estivessem sempre circulando, né? E não só quando você se machucou e caiu. Seria isso? Exatamente. Ou circulando de menos. Porque nem todo mundo, nem toda fibromialgia é igual. Então, algumas pessoas têm menos substâncias do que outras e tem outras que têm mais do que deveria. E até nisso é um pouco difícil da gente... No tratamento, às vezes a pessoa fica desencantada porque a gente começa um tratamento e faz, eu não melhorei nada, mas é porque a gente não tem como palpar qual é a substância que está alterada. Então a gente tenta primeiro uma duloxetina, por exemplo, aí não respondeu, aí a gente tenta uma pregabalina e resolve. Então assim, a gente não consegue mensurar qual é a substância, nem a gente não sabe dizer se é a que está aumentada ou é a que está diminuída, mas é a nível de substâncias necessárias do sistema nervoso central relacionadas à dor. E quais são os outros sintomas da fibromialgia, além da dor crônica? Então, além da dor crônica, é comum que esses pacientes apresentem distúrbios do sono. Então, vão dormir, mas quando acordam com um sono que a gente chama de não reparador, é como se não tivesse dormido nada a noite inteira. Pode ter disfunção cognitiva também, assim, de não conseguir concentrar, da pessoa ter que falar 20 vezes, às vezes, para você entender o que a pessoa está falando e conseguir concentrar aquilo. Pode ter, às vezes, sintomas como se fosse de cistite, sabe? Como se fosse ardência urinária, mas não é cistite. Pode ter o que a gente chama de dispareunia, que, na verdade, é dor quando vai fazer o ato sexual. Isso tudo está relacionado, é como se fosse uma coisa bem mais abrangente. Não é só a dor em si, porque a dor em si é uma coisa mais pontual. Ela acaba afetando outras partes do corpo, vamos dizer assim, né? Rafaela, é possível apontar fatores de risco para a fibromialgia? É possível, mas não é catedrático que seja só isso, né? A gente costuma dizer que alguns traumas eventuais podem desencadear uma fibromialgia, né? Tudo que mexe muito com a parte sentimental da pessoa e psicológica da pessoa podem abrir um quadro de fibromialgia. E existem outros quadros que abrem depois de realmente de uma lesão, de um dano real na pele, vamos supor. Vou te dar um exemplo. A pessoa sofreu um acidente, né? E aí fraturou, sei lá, vértebras, coluna, e aquilo dói, né? E aquela dor acabou sendo crônica, ela não estava conseguindo melhorar aquela dor. Esse tipo de dor, ele pode estimular a nível central, e mesmo depois de melhorar aquilo que estava quebrado, a pessoa continuar com dor. É o exemplo que a gente sempre leva de Frida Kahlo, por exemplo. Né? Depois que ela teve o acidente dela, ela não conseguiu mais, né, recuperar daquela dor, ela acabou ficando com uma dor crônica. Então, não necessariamente só foi um trauma psicológico, você pode também ter um trauma físico mesmo, entendeu? Que pode desencadear a fibromialgia. Mas lembrando, não é toda pessoa que vai sofrer um trauma que vai desenvolver, né? Então, existe, eu acho que talvez também uma suscetibilidade genética, a gente vê que tem casos na família que se repetem, mas disso tudo a gente ainda não tem nada de palpável, que a gente possa
fazer um exame e ter a certeza daquilo. Por isso a dificuldade diagnóstica, porque a gente tem que entender o paciente, escutar a clínica, examinar o paciente, para a gente poder realmente chegar no diagnóstico final. Nesse caso de pacientes que você citou, que têm fibromialgia por conta de traumas psicológicos, é importante, junto com o tratamento indicado, também haver um acompanhamento com um psicólogo? Não só no trauma psicológico, vamos lá, qualquer trauma que desencadeie uma fibromialgia, ele precisa ser acompanhado por uma equipe multifatorial também, né? Tipo assim, vai ter que ser um reumato que vai precisar ajudar, mas precisa também do acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, precisa do fisioterapeuta, precisa às vezes de terapia ocupacional, às vezes inclusive de terapia cognitivo-comportamental também, né? Tudo isso tem que estar atrelado, não pode ser só uma coisa. A pessoa tem que fazer exercício físico, o exercício físico é extremamente indicado para quem tem fibromialgia. Sem exercício físico o paciente não melhora. E às vezes isso é muito difícil, porque como o paciente sente muita dor, ele faz, eu tento, doutor, eu tento, mas eu não consigo, eu fico de cama depois. Então, assim, é um trabalho devagar, precisa fazer aquela atividade física um pouquinho tempo, 10, 15 minutos no primeiro dia, e isso se repetir durante uma semana, às vezes 10 dias, e só depois que aumentar para 20 minutos, entende? Coisas leves, para que o organismo vá se acostumando e esse paciente ele consiga fazer a atividade física, que é primordial para o tratamento da fibromialgia. Então, tem tudo isso que tem que estar muito bem atrelado. Rafaela, falando agora sobre lúpus e também sobre a fibromialgia, existe algum tipo de prevenção para essas doenças? Não, assim, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, não tem muito disso, de remédio ou de... Não tem. Mas o que a gente tem de palpável, que a gente sabe que é saudável, que isso pode, inclusive, minimizar se o paciente tiver uma predisposição a desenvolver. É a atividade física, são hábitos saudáveis. Então, enquanto a gente puder comer o mais, vamos dizer, saudável possível, tentando diminuir trigo, porque a gente sabe que trigo é irritativo, né? Tentando diminuir a gordura, tentando fazer hábitos saudáveis de atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 30 minutos. Não é que isso vá impedir que você abra uma doença autoimune, seja ela lúpus ou fibromialgia, mas a gente sabe que isso ajuda o nosso corpo a melhorar, de uma forma geral, o nosso status, e isso pode até minimizar a possibilidade de abrir uma doença autoimune. Tanto que quem tem a doença autoimune, a gente orienta isso, atividade física, uma boa alimentação, porque isso até pode diminuir a atividade de doença. Outra coisa muito importante é a higiene bucal. Tem várias doenças reumatológicas que abrem por uma má higiene bucal, por conta de algumas bactérias que a gente pode ter na boca, que podem induzir formação de anticorpo e dor e inflamação. Então, quanto mais hábitos saudáveis a gente conseguir ter no nosso dia a dia, tanto de alimentação como de atividade, é melhor para a gente tentar prevenir uma doença autoimune de uma forma geral. Rafaela, lúpus e fibromialgia são 2 doenças que, assim como o Alzheimer, não têm cura, pelo menos ainda não se conhece uma cura. Então, nesse sentido, qual é a importância de dar qualidade de vida para o paciente? As doenças, a fibromialgia, a gente às vezes consegue fazer com que o paciente fique sem remédio algum. É mais fácil a gente conseguir fazer o paciente ficar sem remédio do que o lúpus. Mas ambas, de uma forma geral, precisam de um acompanhamento a longo prazo. E o que é importante a gente saber é que esse acompanhamento, esse uso dessa medicação, acompanhar essas orientações, fazem sim com que esse paciente tenha uma qualidade de vida muito boa. Consegue casar, consegue ter filho, consegue viver sua vida, trabalhar. Não quer dizer, quando a gente dá um diagnóstico de uma doença reumatológica, que acabou, que ali não tem mais nada. Muito pelo contrário. Os pacientes tomando a medicação direitinho e fazendo um acompanhamento regular, esse paciente ele vive uma vida normal. Como o diabético, que toma sua insulinazinha e consegue trabalhar e consegue fazer tudo. Como o hipertenso, que toma um remedinho da pressão e consegue fazer tudo. Assim também é o paciente reumatológico. Se a gente consegue dar um diagnóstico precoce, consegue fazer todo o tratamento bonitinho,
como é orientado pelos guidelines, tudo direitinho, esse paciente ele tem uma vida muito boa, próxima do normal. Por que eu não digo que não é normal? Porque, assim, você vai estar tomando um remédio, né? Então, assim, vai tomar um remédio, mas vai tomar um remédio para que ele consiga viver a vida dele tranquila. E aí, quanto antes o diagnóstico, melhor, né? Isso, porque se a gente, às vezes, eventualmente, vamos dizer que o paciente está com sintomas e ninguém diagnostica, ninguém encaminha para o reumato, ele pode vir a ter um dano em algum órgão específico, e esse dano talvez a gente não consiga mais voltar ao normal que era. Então, vamos supor que inflame o rim, e a gente não consiga mais voltar ao que era antes, e esse paciente eventualmente tinha que fazer uma diálise. Então, assim, ele vai ter uma vida normal, mas vai ter uma vida normal tendo que fazer uma diálise, né, para poder ajudar. Então, quanto mais precoce a gente tiver esse diagnóstico, a gente consegue realmente fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. Rafaela, e para terminar aqui a nossa conversa, onde é que eu posso encontrar ajuda no SUS, no caso de suspeita de alguma dessas doenças, de lúpus e fibromialgia? No SUS, geralmente funciona da seguinte maneira, por regulação. Hoje, em Pernambuco, a gente tem uma central de regulação. Então, por exemplo, se esse paciente for atendido no postinho e tiver um encaminhamento para o reumatologista, isso vai para a SES, e a SES regula para os hospitais que têm esse atendimento reumatológico. Atualmente, a gente tem reumatologia no Hospital das Clínicas, no Hospital Oswaldo Cruz, no IMIP e no Hospital Getúlio Vargas. A gente ainda tem muito pouco reumatologista, né? Isso é uma realidade que talvez modifique com o passar dos anos. A gente está vendo mais procura de médicos, jovens médicos, né, querendo reumatologia, mas a gente, diferente de outras especialidades, a gente tem muito pouco reumatologista. E aí a gente tem realmente essa dificuldade nos hospitais de abarcar, né, todos os doentes reumatológicos. Mas a gente vê via central, né, dessa central de regulação, quando chega lá no nosso hospital, a gente avalia. Os pacientes com lúpus, eles são acolhidos no ambulatório de lúpus, a gente divide por doença, né, e o de fibromialgia, eles são acolhidos no ambulatório de fibromialgia. Eventualmente, o paciente da fibromialgia que melhore, que seja melhor, ele consegue ter uma alta para um acompanhamento no postinho, e caso não consiga novamente atingir uma remissão, vamos dizer assim, ele volta para o hospital novamente regulado. No lúpus é mais difícil da gente dar alta, a gente fica acompanhando, né, por mais tempo dentro do ambulatório da reumatologia mesmo. Mas a forma que a gente tem para que esse paciente chegue no hospital terciário é via regulação do Estado mesmo. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e quem assina a produção desse programa é Joyce Olimpo, Larissa Soares e Maria Eduarda Araújo. Você consegue falar com o Conexão através do facebook.com/Conexão UFPE ou pelo twitter.com/Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. E também não esquece de seguir a gente nas principais plataformas de streaming. A gente está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e também no Mixcloud. Assim você não perde nenhum episódio. E antes de me despedir, um aviso: semana que vem não vamos ter Conexão Inédito por causa do feriado da segunda e da terça-feira de carnaval, porque são justamente os dias em que a gente produz o programa. Mas na sexta-feira da semana que vem, se você sintonizar à 13h, nas rádios Universitária FM e Paulo Freire, você confere a reprise do programa que a gente fez sobre as relações políticas e comerciais entre Brasil e China. Então não perde. Agora sim, eu vou ficando por aqui, mas na semana pós-carnaval, o Conexão UFPE volta com mais um programa inédito. Até lá!